É isso, galera. Um bom domingo para você que está ligado aqui no canal do Lessa. É claro que esse domingo poderia ter sido melhor, ou poderia ser melhor, caso o Fluminense tivesse vencido ontem o Corinthians aqui no Maracanã. Estou gravando esse vídeo ainda aqui no Maracanã, já vazio, mas aceso, diferente do que é o normal, porque o pessoal aqui, os funcionários, estão trabalhando já para aprontar o estádio para terça-feira, porque terça-feira tem Copa Libertadores, né? Tem Fluminense e Grêmio, um jogo que vale vaga nas quartas de final. A gente vai começar a pensar nisso a partir de agora, mas ainda remoer, hoje ainda é dia de remoer um resultado que não foi bom, né? Quando o Mano Menezes chegou e ele estreou também no Maracanã com um empate diante do Internacional, aquele empate também sem gols aqui, o Mano foi para a entrevista coletiva e valorizou e falou algo que realmente faz muito sentido, né? Para um time que vem numa sequência muito grande de derrotas, de resultados negativos, o primeiro passo é parar de perder, é voltar a pontuar. E tem jogos que você é pior do que o adversário. O adversário cria mais oportunidades, o adversário tem mais volume, cria mais chances, que você é sufocado. Tem jogos que você está jogando mal, né? O adversário sai na frente, faz 1-0, e você consegue uma reação, vai lá e empata. Então o empate é valorizado. Há jogos e jogos, circunstâncias e circunstâncias. A circunstância de ontem era a necessidade de uma vitória, e o que a gente tem é um empate que, para mim, não tem muito ponto positivo. O Fluminense ele não ganhou um ponto. Para mim, o Fluminense perdeu 2 pontos contra o Corinthians. Por quê? É um adversário direto nessa luta. Um adversário que está ali colado, lado a lado, que briga pela mesma coisa, né? 2 gigantes do futebol brasileiro que hoje travam uma disputa que ontem foi cara a cara, mas que vão provavelmente travar uma disputa até o final para fugir desse C4. E quanto mais um time grande como o Fluminense fica nessa situação, mais a pressão aumenta, mais as dificuldades, a perna vai pesando, o nervosismo vai aumentando, a insatisfação do torcedor no estádio, idem, porque é natural, não tem jeito. E não adianta falar, porque eu vi gente ontem comentando, mas a torcida do Fluminense não estava cantando. Gente, para a torcida cantar, precisa também de motivação que vem de dentro do campo. Infelizmente, o time do Fluminense ele voltou a apresentar aquela dificuldade de se impor diante dos adversários. O que eu quero dizer? A gente vai partir para a análise do jogo. Eu vou trazer aqui um trecho da Zona Mista com o Nonato. Também o Sidney Lobo falou na entrevista coletiva, já que o Mano Menezes estava suspenso. Vou até também aproveitar para pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você puder, o seu comentário, aquela coisa toda que sempre é muito importante. Eu vou partir para a análise e vou falar também, vou trazer informações sobre o Alexandre aqui também, tá? Algumas informações importantes sobre a bem provável saída do Alexandre. Mas o que foi o jogo? O Fluminense ele teve o primeiro tempo, aquele comportamento apático, aquele jogo lento, devagar, espaçado, uma equipe ainda muito estática, sabe? Que tem muita dificuldade de acelerar o jogo e de se movimentar para dificultar a marcação do adversário. Então até os 30 do primeiro tempo o Corinthians estava muito à vontade. O Fluminense era um time engessado, né? E quando você joga com 3 volantes, e além desses 3 volantes o Lima, se você não acelerar esse passe, essa movimentação para criar os espaços, vai ser presa fácil. Vai ser um time muito fácil de ser marcado. E aí só melhorou um pouco depois dos 30 minutos. O Fluminense teve a grande chance do primeiro tempo, foi na cabeçada do Cauã Elias, que o Hugo acabou fazendo uma grande defesa. E aí o Corinthians já tinha tido oportunidades, teve 2, uma cabeçada com o Thales Magno sozinho na área e depois um lance com o Pedro Raul também dentro da pequena área que ele acabou jogando para fora. Mas beleza, né? O Corinthians poderia ter feito gol, o Fluminense poderia ter feito gol. A reta final do primeiro tempo deu uma esperança de que o segundo iria ser melhor. Até começou melhor. O Fluminense ele volta, depois o Sidney, eles fazem a mudança, tira o esquerdinha aqui, não tinha a menor condição emocional de seguir no jogo, tá muito mal o esquerdinha. Sentiu muita pressão do jogo contra o Grêmio, das falhas, e realmente não tinha condições. Ele sai e entra o Alexandre. O Alexandre vai para a lateral improvisado. E aí ele coloca o Keno no intervalo. E o Keno entra, e aí volta a ter 3 atacantes para ser mais ofensivo, e além disso, para espaçar mais a zaga do Corinthians, né? 2 homens muito abertos, o Keno pela direita e o Isaac lá pela esquerda. E o Fluminense até teve bons momentos, inclusive com o Keno
nas primeiras jogadas, ele começou bem. E depois foi aquele Keno de sempre, no restante do segundo tempo, quando ele volta para o lado esquerdo. Entra o Serna, o Keno vai para o lado esquerdo, o Serna entra pela direita, e aí o Keno passa a fazer o que vem fazendo. Mas antes ele tinha feito boas jogadas, e numa delas, um passe muito bom para o Isaac, que errou. Foi a grande chance que o Fluminense teve, além da chance do Lima, que eu vou chegar lá. Mas você percebe que depois que as mudanças são feitas, e o Bernal teve uma boa estreia, né, ele... claro, teve dificuldade, ainda está se entrosando, é natural, mas você vê que é um jogador que trabalha com duas pernas, que tem visão de jogo, né, que tem a passada larga, é um cara que você vê que tem qualidade, mas não era dele, ele não é segundo, terceiro homem de meio de campo, ele é um primeiro volante, e ontem teve que atuar um pouco mais à frente, e conseguiu fazer um bom jogo na medida do possível. Destacar também a grande atuação do Inácio, e a nuvem é tão negra, é tão pesada, a zica é tão grande, que é impressionante, cara. A quantidade de jogadores que se lesionam é um negócio desesperador. O Ignacio estava fazendo um grande jogo, acaba sentindo o joelho, tomara que não seja nada demais, né? Sentiu ali a perna, o pé ficou um pouco preso, ele girou o joelho. Talvez tenha que passar por exames, tomara que não seja uma lesão mais grave, porque seria realmente um pecado e é uma triste rotina em 2024. Fez um grande jogo, antevendo as jogadas, bem posicionado, chegando firme, ganhando as divididas no alto, embaixo. Uma grande atuação do Ignacio, que bem fisicamente tem que ser o titular, é indiscutível. Pois bem, depois das mudanças, o Fluminense, você vê que ele vai perdendo força, ele vai perdendo gás. É um time que não consegue ter aquela pressão na reta final do jogo. Mesmo com depois saiu o Cauã Elise e entrou o John Kennedy, então a frente do time praticamente toda substituída já com sangue novo. E não consegue dar aquele gás final. É um time que aos poucos vai se abatendo, parece que vai se rendendo, e chega uma hora que você já não espera mais nada. Ainda assim, teve a chance do Lima, a chance que poderia ter definido o jogo. O Lima se enrolou, não conseguiu dominar, não bateu de primeira, não dominou e desperdiçou ali a grande chance da vitória, a grande chance do Fluminense no jogo. Essa vitória poderia ter acontecido, e aí se vem os 3 pontos, não importa se jogou bem, se jogou mal. É claro que a gente tem que destacar os desfalques, né, sem Ganso e sem Ares, fica muito complicado, é óbvio. Só que agora, gente, não adianta a gente ficar se apegando aqui a justificativas. Não tem mais tempo para isso. Tá com desfalque, que o Mano não teve isso, não teve aquilo. Não dá mais para ficar usando como muleta isso ou aquilo, porque não tem mais tempo. E a cada rodada que passa na zona do rebaixamento, a bola de neve vai crescendo, vai aumentando. E a minha preocupação é justamente isso. O time é um time que muitas vezes não demonstra a força necessária para chegar no resultado. Ele pode vir no acaso, pode vir numa situação, mas essa sequência recente é bem preocupante. Eliminação na Copa do Brasil, a derrota para o Grêmio da forma como foi, e a incapacidade no jogo contra o Vasco, um jogo muito ruim, e hoje diante do Corinthians o Fluminense não conseguiu fazer o básico ali para vencer esse jogo e garantir esses 3 pontos. É realmente preocupante. Mas enfim, vou trazer um trechinho da coletiva aqui do Sidney Lobo e também do Nonato, e depois a gente vai falar sobre a situação do Alexander. Bom, em primeiro lugar, nós enfrentamos uma grande equipe. O Corinthians, depois com a entrada do novo treinador, implementou 3 zagueiros, o time já está mais encorpado, e era um jogo difícil, né? Até pela circunstância, pelo que a gente vinha jogando nos outros jogos, com a ausência de 2 jogadores importantes, e acredito que fizemos um bom jogo. Poderíamos ter feito o gol, né, sair com a vitória, com os 3 pontos, mas a gente já sabia da dificuldade da partida. O Corinthians também é um time forte, que teve chance também. Acredito que as mais claras foram a nossa, no finalzinho, até o finalzinho podia ter feito o gol. E o que as duas equipes estão apresentando neste momento, não era para estar nessa situação, né? Está por circunstância do que aconteceu, mas enfim, fiquei satisfeito pelo que eu vi. Jogadores que não vinham atuando, atuou hoje, atuou bem, já é mais uma opção que a gente vai ter. Isso é um ponto positivo. Agora dar continuidade, levantar, a gente sabe que o torcedor veio, nos apoiou. É um empate assim que a gente sente, mas o importante é estar pontuando, né? Até pelo adversário que nós enfrentamos.
e já se preparar para o próximo jogo, né? Terça-feira já tem uma decisão importantíssima. Seria importante sair com a vitória, poxa, para ter uma, né, no próximo jogo, na terça-feira, ter até mais torcedores. Mas acredito que vai estar lotado também. É uma decisão para nós. Já tem a volta de jogadores importantes. Esse é o que a gente espera. Então, a gente teve um probleminha no jogo passado, né? O Keno também sentiu um pouco, né? Um jogador experiente e tal. E durante a semana nós fizemos o treinamento com ele. E é um menino que tem potencial, que certamente vai nos ajudar na sequência do campeonato. E a opção por ele, até o Facundo também estreou. Então você vê, na soma assim, das equipes, você vê que tem jogadores ali que não atuaram no jogo, pelo menos com a gente, né? Então tudo é novo. E até você ter uma sincronia melhor, leva tempo. Então, assim, a escolha dele é uma escolha realmente para ser agudo. Inclusive, no intervalo, nós optamos por jogar com 3 atacantes, justamente para ser mais agressivo, era essa a ideia. Tentar buscar o resultado, buscar os 3 pontos. Não aconteceu, mas a gente fica muito satisfeito pela atuação que ele fez. A gente tinha o Serna, que também está retornando de lesão. Quer dizer, então foi meio ali para ajudar mesmo naquele momento, faltando 15 minutos, era a ideia mesmo de dar uma agressividade maior, e até criamos para poder fazer o gol, mas infelizmente não aconteceu. Momento favorável. Mas terça-feira vocês também já têm outra decisão pela frente, não tem nem muito tempo regulamentar o que passou. Tem que você fizesse uma avaliação desse jogo de hoje, o que esperar de terça-feira? Com certeza, primeiramente, boa noite. Essa vontade de ter vencido o jogo, com certeza. Mas, infelizmente, até o Mano falou pra gente, quando não se pode vencer, empatar. Claro que a nossa torcida merecia um resultado melhor, mas a gente entregou o nosso máximo, o nosso melhor. Faltou algum detalhe ali, que a gente tem que conversar ali, falando de cabeça quente, não dá para dizer agora. Mas a gente tem que acertar isso durante esse começo de semana, porque terça, igual você disse, já tem uma decisão, mudar a chave para a Libertadores, que a gente tem que botar as condições de reverter esse papel. Inúmeras vezes o quanto é forte dentro de casa com a sua torcida, quando eles voltam ao Maracanã aqui, a gente sabe da nossa força. Não vai ser um jogo fácil, eles têm um time muito bom também, tem bastante tradição em Copas, mas a gente sabe também a tradição que o Fluminense tem em Copas, então nosso objetivo, ainda mais o Fluminense como atual campeão, é de se impor dentro de casa. Você voltou hoje depois de sentir uma lesão, né? Eu queria saber primeiro como é que você tá, porque na coletiva o Sidney falou que tinha uns minutos para você jogar bem na terça. Como é que tá a sua situação do tornozelo? Se você souber do que é incerto também. Bom, o tornozelo é aquele negócio chato, né? Tem que esperar desinchar um pouquinho, é claro, não vai voltar zero dor, mas eu tô bem melhor. Eu vim aprimorando minha parte física enquanto eu tava tratando com o nosso DM, mas eu me sinto bem, preciso pegar um pouquinho mais de ritmo, mas isso eu venho pegando com o tempo, entrando nos jogos, e acredito que eu esteja bem para jogar. O André falou no fim do jogo que ele está com um sentimento de frustração com o ano do Fluminense, não só com o jogo de hoje. André. Queria saber como é que vocês lidam com esse sentimento assim, de frustração, se você compartilha também desse sentimento, até pensando na sequência do Brasileirão. Assim, eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? Primeira coisa, é claro que fica aquele gostinho, assim, ainda mais pela equipe que a gente tem, acredito que ele tenha falado por isso, porque ele sabe da capacidade que essa equipe tem, da qualidade que essa equipe já mostrou em diversos campeonatos. E quanto a gente é forte, não só dentro de casa, quanto fora de casa também, né? E que esse ano talvez a gente teve alguns deslizes, mas a mentalidade tem que ser daqui para frente, né? A gente não pode ficar chorando águas passadas, a gente tem que estar sempre com foco na próxima partida, o próximo jogo é sempre o mais importante, e acho que é assim que a gente tem que manter essa nossa mentalidade. Renato, um pouco na pergunta da Sofia, eu queria que você falasse de ambiente, de momento, porque a gente sabe que é um momento muito decisivo para o Fluminense. Tem um jogo da Libertadores logo pela frente que pode mudar a temporada. Essa declaração do André de frustração diz muito do que pode ser ou não ser uma virada de chave. A gente não falou com vocês, não teve jornalista, acho que no jogo lá do Newton Santos no fim de semana, e aí depois teve a Libertadores, e aí a gente, enfim, teve pouco contato com vocês. A gente acabou não falando, por exemplo, da saída do Fred.
e como foi isso para vocês? Quanto que isso também acaba corroborando mais para o ambiente num momento tão decisivo da temporada? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esse momento, como vocês receberam a saída do Fred, como os jogadores estão no ambiente do grupo nesse momento? Bom, primeiro falando do Fred, o Fred é um cara muito querido por todos, né? Acho que vocês sabem disso. Todos que já deram entrevista sobre ele falam muito bem dele. Eu particularmente sou um fã por ter trabalhado como jogador e como dirigente, e ainda mais como pessoa, né? Me pegou de surpresa porque, se eu não me deixa falhar a memória, era meu primeiro treino que eu ia fazer, voltando ali de lesão, né? Primeira readaptação no campo, e eu não estava nem esperando, né, a notícia. Não tive a oportunidade de falar com ele ainda, então não posso falar muito sobre, mas é um cara que a gente gosta muito, que é muito querido e que deixou um bom legado aqui no clube. E com relação ao grupo, assim, a gente sabe que talvez seja um momento conturbado, né, de certa forma, mas como o Thiago Silva falou, ele pegou a voz ali no final depois da partida, às vezes a gente está um pouco abatido, tinha um outro ali um pouco mais cabisbaixo, ele pegou chamou a responsabilidade ali na roda ali para conversar com todo mundo, disse para todo mundo levantar a cabeça, falou da importância que tem cada um, né, que a gente tem que se doar um pouquinho, mas é um momento de a gente dar aquele algo a mais, né, a gente reconhece isso, né, a gente queria que o torcedor soubesse disso também, e ele é um cara que vem ajudando muito nessa parte interna também. Bom, o Fluminense tem um jogo a menos ainda contra o Atlético Paranaense, segue na zona do rebaixamento, a situação é difícil, a gente sabe, o drama continua e o caminho é muito longo, até o time primeiro sair desse C4 e depois a gente poder respirar um pouquinho mais aliviado. Tem muito trabalho pela frente e as coisas precisam dar certo daqui em diante, porque é o que eu digo, para um clube desse tamanho, quanto mais tempo passa ali, mais a pressão vai aumentando, mais a dificuldade também, consequentemente, aumenta. Sobre o Alexander, é uma negociação que está muito adiantada, está muito avançada. Ontem a informação até que chegou até mim que está praticamente tudo já fechado, alinhado. Inclusive os árabes já esperam o Alexander na segunda-feira, viajando para lá, para realizar os exames médicos e assinar contrato. Né, os valores, quais os valores que temos? Ontem Fabrício Romano trouxe a informação de que o Al-Ahly da Arábia Saudita fez uma proposta de 10 milhões de dólares pelo Alexander, isso daria mais de 50 milhões de reais. Depois o GE informou que a proposta foi, na verdade, de 9 milhões de dólares. E eles já tinham feito uma oferta de 8 milhões que o Fluminense recusou, e aí eles fizeram uma nova proposta de 9 milhões de dólares para ficar com 85% dos direitos do Alexander. Ou seja, o Fluminense poderia manter aí uma porcentagem, poderia manter 15%. Lembrando que o Fluminense tem 90% dos direitos do Alexander, não tem 100%. 10% é do próprio Alexander e provavelmente tem 10% de comissão de venda aí também. Então a gente tem que esperar esses números serem sacramentados para a gente definir essa situação de venda. Eu acho que para o que é o mercado, o Alexander, infelizmente, teve um grande ano passado, aliás, um grande pedaço de ano, primeiro semestre em 2023. Desde então ele não conseguiu apresentar aquele futebol e não conseguiu ter regularidade. Oscilou muito, muitas vezes para baixo. Então, para a realidade que é o mercado hoje, para um jogador que ainda não se firmou totalmente, não é um titular absoluto, é um valor considerável, é um bom valor, ainda mais para um time que precisa vender como o Fluminense. Agora, perde uma opção para lateral, poderia jogar improvisado ali, perde uma opção para o meio de campo. O Fluminense vai ter que pensar, senão vai ter que voltar ao mercado para trazer mais jogadores, porque ele pode não ser o titular, mas era uma reposição imediata. Tá? Então agora os clubes estão discutindo ali os detalhes finais dessa negociação para saber se o Al-Ahly vai chegar na proposta de 10 milhões. Aparentemente eles vão chegar. Como eu disse, esse negócio está praticamente fechado, né? Alexander é aguardado lá para realizar os exames médicos e ver quanto o Fluminense vai ficar, qual a porcentagem que o Fluminense vai segurar aí do Alexander. Mas a tendência é de que, de fato, o jogo contra o Corinthians, a não ser que haja, que a negociação mele de última hora, que aconteça algum problema, mas a tendência é de que o jogo contra o Corinthians tenha sido o último do Alexander com a camisa do Fluminense. Você aprova essa venda, não aprova? O que você achou desse jogo? Deixe aqui seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa.
a qualquer momento, ao longo do dia, a gente pode voltar com mais informações, inclusive sacramentando e confirmando essa negociação fechada do Alexander para ir defender o Al Ahly da Arábia Saudita. Beleza, galera? É isso. Um abraço. Vamos que vamos, porque terça-feira tem mais.